A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Um frio, tá frio, mas tá bom, graças a Deus, né? Tem que haver o frio, tem que ter tudo isso, Deus sabe todas as coisas, e a gente só tem que louvar, agradecer, bem dizer o Senhor. Todo dia aprendendo, né, com a palavra, o Senhor vem nos fortalecendo, nos dando direção. Nós somos muito gratos. Obrigado, Pai querido, Pai santo, pela Tua presença, pelo Teu amor, cuidado com cada um de nós. Amém? O Elcio vai dar bom dia. Bom dia, graça e paz. Hoje, uma quinta-feira. Eu ia falar, vai sair um solzinho ali fora, mas tá gelado ainda. Lá fora já tá tudo limpinho. Esse homem é uma benção. Eu já estava varrendo a rua, conversando com os vizinhos, com a Ju, com a outra Ele que acorda passou. cedo já. E, gente, frio incomoda, mas passa rápido. Aqui no interior o frio não é constante, são só alguns dias e já vai embora e aí vai entrar o calor, daí eu quero ver. Nossa, que calor, hein? É assim, né? Sempre foi. Eu já estou vendo até ar-condicionado. Deixa eu falar uma coisa. Hoje, a hora que eu acordei de manhã... Bom dia, irmã. Bom dia. Hoje, a hora que eu acordei de manhã, eu fui lá fora pôr uma água quentinha, mais morna da rua, nos meus peixinhos. Todo dia eu ponho para a água não ficar muito gelada para eles. Aí eu ponho uma aguinha morna. E eu tava falando, Deus responde. Aí, tá. Cheguei aqui, Célia. Hoje a palavra vai ser Deus nos responde. Não, deixa assim, que eu já abri para você a palavra. E bom dia. E comecei tomando café ali, preparando uma coisa sobre Deus responde. É claro que tem muitas outras. Nós vamos orar e nós vamos ver algumas lições que Deus tem para nós. Amém? Amém. A palavra de Deus. Várias personagens bíblicas, várias situações diferentes, muitas situações diferentes. Muitos sim, muitos esperam um pouco e muitos não. Isso é notificação que vai chegando de tudo quanto é gente, mas tá bom. Amém? Amém. Então nós vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos dar a graça de pregar a sua palavra, de anunciar a sua palavra como Jesus mandou, com ousadia, com sabedoria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nos concede, Pai, a sua presença onipotente do Espírito Santo, para nós podermos pregar a sua palavra. Com ousadia, com sabedoria de Deus. E assim a gente vai transmitindo, jogando essa semente, semeando essa semente, né? Mundo afora. Pela live, pelas ruas, por onde você passar. Em nome de Jesus. Amém? E hoje, aí eu tive essa inspiração dada por Deus, que é Deus nos responde. A Célia vai ler um texto aqui de primeiro... Peraí. A garganta dele tá ruim, gente. A Célia vai dar um 1 Coríntios, capítulo... Primeiro ou segundo? Não, é 2 Coríntios. No capítulo 12, a Célia vai ler do versículo 8. Vai lendo do versículo 8, que é um momento em que Paulo, apóstolo Paulo, pediu para Deus tirar um espinho da carne. Quem nunca viu essa passagem vai ver agora. Lê. Enquanto a Célia lê, eu vou pegar um copo de água. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Já li. Esse Deus que a Célia leu, Ele responde a todas as orações. A sua palavra vai falar que todas as nossas orações são ouvidas por Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes
Na minha Bíblia, outra está grandes coisas que não sabes. Ou seja, ele é muito superior. Extremamente. E ele vai e está pedindo para nós clamarmos a ele e ele vai fazer. Ah, ele vai fazer. Clama, clama a mim. E nós temos aqui que a Célia acabou de ler, onde o apóstolo Paulo, a gente sabe da vida de Paulo, pediu para Deus tirar dele um espinho que a gente não sabe o que é. Existem conjecturações, mas nós não sabemos se é cansaço, velhice, cegueira, a gente não sabe. Mas Deus falou, não, eu não vou tirar. Olha a resposta, não vou tirar. Basta-te a minha graça. Talvez orgulho, talvez arrogância, talvez excesso de sabedoria, e a gente não sabe. Então, irmãos, existem essas coisas. Tem como o Senhor responde às nossas orações, né? E ele responde. De formas diferentes para cada um. De várias formas. Aqui, aí eu relatei para a gente não esquecer de alguns personagens. Existem vários, mas alguns assim que eu acho muito importante. Exemplo, Daniel. Já preguei várias vezes sobre Daniel. Daniel capítulo 9, lá no capítulo 9 vai ter um momento que Daniel estava ainda orando da primeira vez, quando o anjo apareceu para ele e trouxe uma resposta. O anjo falou assim, ó, se eu não me lembro, não está aqui no texto não, porque não dá para ficar abrindo todos. O anjo falou assim, ó, eu vim para te fazer saber, para te ensinar o que você deve fazer. Então, o que a gente aprende? Que quando ele começou a orar, Deus já ouviu o a oração. anjo já chegou com a resposta. Então, a gente tem uma liçãozinha aqui para a gente aprender. Que Deus responde a gente, mesmo quando a gente não terminou de orar, a resposta já chegou. Isso significa que Ele conhece nossa intenção, nosso pensamento, e Ele já providenciou. Paz, Maria, Pastora Maria, Amém? bom dia, Bom com dia, alegria. Pastora Maria, Pai do Senhor Jesus. Quando você começa a orar, a sua intenção, Deus já sabe o que você vai pedir, Ele já envia a resposta antes de você vai terminar de orar. O mesmo Daniel, que eu falei, orou outra vez. Aqui já tinha passado muitos anos. E Deus demorou para o anjo vir a resposta dele. Sabe por quê? Não, vai demorar para abrir, eu não vou falando aqui. Daniel estava orando e demorou 21 dias para a resposta de Deus chegar. E o anjo veio e falou assim para ele, ó, vou tentar lembrar as palavras da Bíblia aqui, que eu não lembro não, mas tentar lembrar. O contexto inteiro eu lembro. Onde que era? Daniel 10. 10, 12 e 13. A Célia, se ela achar que ela vai, é que eu não abri porque eu tenho muitos lugares e se eu ficar abrindo demora. E o que acontece aqui? O anjo falou assim, ó, eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia, ou seja, um demônio. E Miguel veio me ajudar. Por isso que eu demorei. Mas eu vim para te explicar, para te ensinar o que você vai fazer. E bonito é que a hora que o anjo chegou para ele, o homem falou assim, ó, Daniel, homem muito desejado, muito amado de Deus. Desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras. E demorou para chegar. Por quê? Porque Satanás brecou ele no caminho e ficou lutando com ele. Ele não conseguiu. A gente sabe que Gabriel é um anjo da anunciação. Ele não é um guerreiro, mas ele tem poder. Oi, e aí Miguel, pastor Vanderlei, Pai do Senhor Jesus. E aí Miguel, que veio combater com ele e vencer esse demônio para ele vir. Então aqui a gente tem uma liçãozinha pequenininha para aprender. O silêncio de Deus não significa ausência.
Pode significar muita coisa. Nossa, eu estou aqui, eu oro, dobro o joelho, eu estou clamando a Deus e está demorando. Presta muita atenção. O nosso Deus, ele vai te responder. No tempo certo, no Na momento hora certo, dele. na hora certa. A gente não entende, né? Continua. Não para. Porque ele sabe o fim. Ele sabe. A gente não, ele sabe. Aumenta a sua, como que eu vou falar? Intensifica. As tuas orações. Aumenta a tua fé. Muitas Creio. pessoas param no meio do caminho porque falam assim, eu estou aqui, ó, nessa igreja, pedindo, clamando, não acontece nada, você não sabe, já saiu de lá. Está no meio do caminho, resistida por um demônio, que a gente sabe que o nosso mundo, ele é dominado por demônios. Irmãos, e então a gente tem que prestar atenção. Agora, peraí, já, é que eu, assim, se eu começar a falar e lembrar, pode falar. A minha mente vai em outros, daí se eu parar, só sei fazer uma coisa de cada vez, daí eu perco, às vezes eu escrevo uma pregação de 5 folhas, leio, Aí já vai perder e eu perco depois o foco, daí eu não vejo nada e aí vai para outra coisa. Oh, Jesus! É assim que eu funciono, né? Vou fazer o quê? Bom, então vamos lá. Então essa da oração demorou. Como eu falei que o tema do início, que eu acordei de manhã e pus na minha cabeça, eu estava lá varrendo a rua e era Deus nos responde, eu também não posso deixar de falar de Ana. Nós já lemos, não sei se todas as pessoas já leram, mas quem não leu vai ficar sabendo agora, e já pode procurar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que Ana estava orando, chorando, soluçando. Eu não sei como que era o choro, mas tipo assim, sabe assim? Por que ela estava fazendo alto? Porque não. Ele fazia eu rir, gente. Escuta só, tá presta bom. atenção, por que ela está falando. Em voz alta, chorando, clamando. O profeta Eli ouviu essa oração. Calma, sério. Gente, ele falou assim, você está bêbada, mulher. Eu não estou com a Bíblia aqui aberta lá, eu estou lembrando disso. Ela falou, não, sua serva não toma bebida forte. Eu estou clamando a Deus. Sabe o que o profeta Eli falou para ela? O profeta Eli falou assim, ó, que Deus te conceda a sua petição. E ela já era velha, ela não podia engravidar, e ela teve o profeta Samuel. E ela tinha prometido de dar esse menino para servir no templo, e ela o fez. O profeta Samuel, grande homem de Deus. Então ela derramou a sua alma, olha só. E não foi por uma vez, segunda vez, ela foi muitas vezes. Muitas vezes, mas aí quando ele percebeu, o profeta ele viu, ele determinou para ela, Deus ouviu, não foi por causa que o profeta falou, mas o profeta determinou também. Então a aplicação para essa outra personagem bíblica aqui, nenhuma lágrima derramada diante do nosso Deus vivo, ela é em vão. Você pode ter certeza. Tem um salmo que vai falar que ele guarda as suas lágrimas no odre. Eu acho tão lindo. Lindo. O meu deve estar cheinho. Então, irmãos, a gente vai vendo esses simples agir em maneiras diferentes de Deus. Depois a gente não poderia te falar também do profeta Elias, fez uma oração tão simples, mas muito simples, e Deus mandou fogo do céu, respondeu com fogo e queimou tudo. A gente vai ler lá em 1 Reis, que quando ele estava desafiando todos aqueles profetas, aqueles sacerdotes de Azera e de Baal, e Deus respondeu com fogo. Aqui a gente vai aprender uma coisa. A gente vai aprender que Deus, ele não vai responder pelo tamanho da oração e pela maneira que você fala, pelo tanto de estudo que você tem, pela eloquência que você fala, porque muitas pessoas vão falar com Deus, eu já observei, eles querem falar como se Deus deixa eu falar. fosse
uma pessoa estranha, ou seja, fica inventando palavras difíceis, eloquentes. E a gente não deve julgar, bem. Não, eu não estou falando cada um isso. ora do jeito que Não, quer, né? eu sei, fala do jeito que quer. Cada um ora do jeito que quer. Mas eu estou faz falando que como o poder de Deus não está limitado A no gente não sabe tamanho se Deus ouve também, né? e no Se ele tanto faz. da oração que você faz, mas é no tamanho do Deus que Ele é e do jeito que Ele quer responder. E por último, em Atos dos Apóstolos, essa daqui eu abri para a gente ter uma referência aqui. Em Atos dos Apóstolos, a gente vai saber que Herodes tinha mandado prender Pedro e Tiago, eles estavam presos. Depois, Eu acho lindo essa daí. no versículo 12, no versículo 5, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia Orava. contínua oração por ele a Deus. E aí a gente sabe o que aconteceu? Sobreveio um grande temor. Bonito aqui é que a igreja estava orando e eles estavam simplesmente dormindo. Porque confiavam, preso, né? E dormindo. Quando houve aquele anjo do Senhor, resplandeceu aquela luz, entrou dentro daquele na prisão, lugar. Tocou Pedro na ilharga, ou seja, no cinto, despertou, dizendo: levanta depressa. As algemas só faz assim, ó, psh, as portas. Psh. Gente, depois ninguém quer que eu dou risada. Não, mas gente, é que eu gosto. Isso aqui é assim, ó. Não é, o anjo não falou assim, daqui a mão. Faz assim. Espera aí, o anjo, ó. Deixa eu pegar o cadeadinho, tirar aqui, tirar o gemo. Não. Poder de Deus é assim, ó. Psh, já cai tudo pro chão. As portas faz assim sozinho, ó. Sabe o portão automático? Psh, abre. E o anjo fala: vem comigo depressa. Nem eles conseguiram, mas eles obedeceram. Aqui você vai ver uma lição importante. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo falou: cinge, pega a tua sandália, pega a tua capa, segue-me. porque você não vai voltar. Mas pega tudo, porque aqui não é mais o teu lugar. Você entendeu? Pega tudo que você tem, porque você não vai vir nunca mais pra cá, não. Vamos embora. A gente vê algumas coisas assim. Então, irmãos, há cadeias que só serão quebradas por meio de oração. E eu vou dar um testemunho. Estava falando com a minha irmã, Arlete, ontem falei com a minha irmã. Minha irmã está passando por um momento difícil na vida dela. Minha segunda sou eu, depois é ela, a Arlete. E ontem eu estava falando com ela, falei: irmã, eu passei 1 ano orando para o Elcio, para a dor do Elcio, para ele fazer a cirurgia, para ele conseguir. A dor dele era tão grande, que um dia ele desejou morrer. Então eu falei assim: olha que triste, você vê e você não poder fazer nada. E eu fui para a balança do Hugo, balança que tem aqui no quintal, sentei lá e fui falar com Deus. Falei: Senhor, a gente ora tanto, por que está acontecendo isso? Responde para mim através da tua palavra. E eu entrei aqui, eu abri uma palavra que falava assim: eis que não te dei temor, espírito de covardia, mas de fortaleza. Aí na hora eu falei: obrigado, Senhor, eu creio, eu me levanto novamente, eu vou orar novamente, eu vou colocar na tua presença. Eu sei que o Senhor é o Deus que já preparou. Vai acontecer, não sei a hora, o momento, mas o Elcio vai ficar curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, não passou muito, graças a Deus, o Elcio fez a cirurgia e foi curado. Então eu falei para minha irmã, confia, minha irmã, que o Deus da provisão está chegando com a provisão. Aleluia. Então eu não sei o que você está passando, se você está passando por um momento difícil na tua vida, se você está entrando aqui nessa live pela primeira vez e você está passando por um momento de muita dificuldade, você está achando que algo está impossível. Saiba que para Deus nada é impossível. Ai. O Deus que quebrou as cadeias, né? O Deus que tirou Pedro da prisão, Deus que estava com Paulo, com todos, é o mesmo Deus nosso que vem em nosso auxílio, vem nos ajudar, vem nos socorrer.
Então confia nele, Pai do continua. Senhor, Valdete. Valdete, continua orando, meu irmão, entrega na presença de Deus, na mão do Deus Todo-Poderoso, porque a providência já está chegando, né? A gente crê. Quando Daniel estava orando e ali estava demorando, porque o inimigo, ele é assim, ele tenta prender as nossas bênçãos, né? Mas ela chega. Chega, se você realmente estiver na presença do Senhor. Eu não cumprimentei o Vandeir, pai do Senhor Vandeir. A Eva não entrou? Deixa eu ver, a Eva não vi a fotografia. Dona Ana, pai do Senhor Jesus. A Célia falou uma coisa importante. Olha, como nós lemos um texto base lá em Profeta Jeremias, e aqui depois a Célia leu Paulo, e eu li aqui que Pedro estava preso, temos uma coisa. Daí eu queria falar uma coisa assim que às vezes a gente quer uma resposta da minha maneira que eu quero. Zélia, paz, irmã. Bom dia, Zélia, Bom Pai dia, do Senhor Jesus. Bom dia. Escuta só, e às vezes você pede uma coisa para Deus e você quer uma resposta do seu jeito. Ai, Senhor, eu quero isso. É do jeito que a gente ora. Nós somos humanos. E a resposta de Deus para Paulo, quando Paulo pediu para Deus tirar um espinho da carne, que a gente não sabe o que é, você pode conjecturar, mas você não sabe o que é. Deus não tirou. Deus falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que lindo, né? O que Deus quer dizer com isso? Olha aqui. Deus, ele não muda a situação, ele muda a pessoa que está passando ele estava aperfeiçoando situação. Paulo. Dá para entender? Né? Paulo naquela fraqueza. A gente não sabe. De repente, irmão, se Paulo ficasse livre daquilo que ele estava pedindo. Ficasse livre daquilo, o que iria acontecer? Podia ser que ele fosse outra pessoa, né? Fizesse de outras maneiras. Não tivesse coisas. feito tudo que ele fez por nós até hoje. Outra coisa que também tem agora, o ponto chave das pessoas, das pessoas, que essa pessoa não é a mais importante de todas, que é o nosso Jesus Cristo, que está lá em Lucas 22, naquele momento que ele estava lá no monte, Getsemane, orando e pedindo para Deus, se for possível, olha a oração, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, mas se não for... Todavia, olha só, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aqui, irmãos, a maior resposta de Deus que existiu na humanidade foi feita a vontade de Deus. Vocês já imaginaram se Jesus ouvisse a oração... Lugar. Se Deus ouvisse a oração de Jesus naquele momento, eu não vou falar que é um momento de fraqueza. Por quê? Porque Jesus é Deus, Jesus é Deus encarnado, e ele sabia o que haveria de passar, mas ele sabia da dor, e ele sabia o que queria passar. Porém, aí tem um porém aqui. Já pensou se Jesus, e quando eu era criança, eu já falei isso muitas vezes na live, eu falava, nossa, por que Jesus não desceu de lá e não... explodiu, ele espaventou que ele tinha poder, porque o plano do Pai não pode ser frustrado, e porque o plano dele era muito maior, porque Jesus haveria de ressuscitar, e ressuscitou, e nós, vivo está, venceu a morte, o único que venceu a morte, e nós, por causa dele, hoje nós temos acesso livre a Deus, e nós temos o Espírito Santo. Não, mas eu quero falar da graça. A graça. Que é o favor de Deus imerecido. Que é a graça dada por esse momento. E quando Jesus subiu, todo mundo triste porque ele ressuscitou e foi embora. E ele falou, e eu vou subir, eu vou deixar para vocês o meu Espírito. O Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade. Que é o próprio Deus também junto. As pessoas às vezes não conseguem entender isso. Tem religião que nem crê na Trindade. E não há como separar por causa de muitas coisas que tem na palavra de Deus. Desde lá no comecinho que nós façamos, é plural, e Deus não estava sozinho naquele momento, né?
Outro dia eu tentei explicar a Trindade pro Fabiano, falando assim, Fabiano, você pega um copo de leite, você mistura nele café e açúcar. Fica uma delícia. Cada um é uma coisa, o leite, o café e o açúcar, você mistura. E depois você tenta separar, você vai separar? Não dá. É uma coisa só, né? Eu vou... É a Trindade, é um só. É muito lindo. Né? Eu falo assim, eu não sei, eu não sabia explicar, mas eu imaginei dessa tem forma. Tem muitas formas. Né? O leite, o café e o açúcar. 3 coisas, 3 que juntas são uma só. Né? E só que quando tá junto, você não consegue mais separar. Ali ninguém consegue mais separar. Ali o leite está misturado no açúcar. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós, é a presença dele, é a essência, é o amor, é tudo de melhor que a gente podia ter recebido na vida. Para nós encerrarmos a nossa ministração de hoje, desse poder de Deus, da oração, e Deus nos responde, a gente vai falar, eu quero falar só 3 coisas que eu anotei aqui. Primeira coisa, como que Deus respondeu para Ana e Elias. Elias fez uma oração tão simples, Deus explodiu tudo aquilo lá com uma simples oração, aí é um sim imediato, como foi com Ana. Como aconteceu com Daniel e o anjo foi resistido por Satanás, e o anjo demorou 21 dias para chegar até ele, mas ele falou, as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia que você se propôs a orar, Deus já mandou eu vir. Mas ele foi resistido, então não foi uma coisa imediata, mas ele veio, tá? E depois nós temos aqui um não de Deus, porque eu tenho algo melhor para você, para a tua vida. Por isso, irmão, quem ora nunca fica sem resposta. O silêncio de Deus, ele também faz parte da resposta, sabia? Porque ele continua trabalhando mesmo quando a gente não ouve a sua voz, né? No Salmo 34, 17, tem um para mim terminar com chave de ouro. Ele vai falar assim, ó: clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, todas elas. Amém? E fica assim, a gente tem que continuar orando. Se Deus respondeu para Daniel, para Ana, para Elias, para Pedro, quem mais que eu falei? Para Paulo. Ele continua hoje respondendo para Elcio, para Célia, para Edna, para Vandeir, para Zélia, para Dona Ana, para Maria, para Eva e para todos que ouviram essa live, para você que vai ouvir depois, para Valdete, em nome de Jesus. Nunca esqueça, em nome de Jesus. Amém? E agora, irmãos, que Deus possa nos conceder a graça de ouvir as nossas orações, as nossas petições, pelo esse caderno de oração que tem tanto nome precisando de cura, libertação, de algum tipo de providência, mas a maioria é doença, né, Célia? Verdade. Maioria Anaí Fernandes da Silva, Lucas, Renato, Rosilane, William Melo, Eduardo, Maria Flávia, Kátia, Renata, Thalita, Brunos e Eduardos, Emanuela, Esther, Estevão e Marina, Lucas Silva, Vinícius, Osilda, Rose, a sogra da Carol, a cidade de Torres, de Patrocínio Paulista, Hugo, Fabiano, Giovana, Jéssica, Lorena, todos os nomes do caderninho de oração, que tem mais nome aqui nesse. Muitos nomes. Então tem nomes aqui, irmãos. Quando você for fazer uma oração, irmãos, existe essa cidade de Torres, que nós estamos orando com uma irmã de lá, juntamente com eles, com a igreja deles. Luiz Paleiro. Tá. Nós orar para essas pessoas que estão tendo um índice muito grande de suicídio, homicídios. Lá em Torres, Rio Grande do Sul. E a gente precisa de orar, porque o inimigo através da oração, o inimigo que ele bate em retirada. Toda hora que você lembrar, você fala, Senhor, coloca um anjo lá. Na cidade de Torres, cidade. Coloca um anjo na sua cidade, Patrocínio Paulista. Coloca um anjo em São Sebastião do Paraíso. Não deixe o demônio escarnecer, levar as pessoas ao suicídio, à morte, ao homicídio, a brigas, a intrigas, a bebedeira, a droga. É em nome de Jesus. Amém. Coloca um anjo, Pai, para nos guardar no nosso trabalho. Abre a nossa mente, a nossa inteligência. Sim, abre o nosso coração. Abençoa o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa saúde.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Porque só assim, irmãos, a gente, igual ali, o profeta Jeremias, clama a mim. E eu te responder-te de uma forma que você nem sabe quantas coisas grandes que eu tenho para fazer por ti. E ele faz. É isso que a gente tenta passar para as pessoas, para os jovens. Eu peguei essa semana, amigo conhecido, não é amigo que não anda junto comigo, mas eu conheço ele, já brinquei com ele. E eu falei, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Irmão, tô meio relaxado. Meio não, você está inteiro relaxado. Eu falei, você não vai na igreja mais? Aí ele falou, eu preciso de voltar. Eu falei, precisa. Sabe por quê? Porque vocês só vão quando vocês estão numa extrema necessidade. Lembra sempre de Deus. Deus vai agir na sua vida de uma forma que você não sabe. Você não sabe. Eu falei, então, é porque não busca, porque não pede, porque não clama. É tão bom. É difícil de enfiar isso na cabeça deles. Sabe? Irmãos, e ontem o culto foi maravilhoso, maravilhoso. A Bia, uma jovem, né? Foi ministrar pela segunda vez. A gente está dando as oportunidades para os jovens. Nós estamos dando oportunidade para eles aprenderem, para eles estudarem, para eles clamar, pregar a palavra. Aí você vê como que a pessoa estudou a palavra, como que ela se esforçou, né? Foi tão bonito ver jovem ministrando palavra, assim, a gente fica tão feliz. E foi um culto lindo, cheio da presença do Espírito Santo, foi maravilhoso, mesmo com frio, mesmo tendo jogo, mesmo indo poucas pessoas, a presença estava lá forte no nosso meio. E a gente só tem que louvar, agradecer, bendizer o Senhor, que Ele envie mais jovens, né? Que tenha essa vontade. Eu fico vendo assim, eles têm vontade, alguns são muito inibidos, têm vergonha. Irmãos, mas depois vai se soltando. Mas eu queria falar uma coisa para esses jovens, e a hora que eu tiver a oportunidade, que tiver todos reunidos, eu vou falar. Vocês têm que aprender uma coisa, nós estamos como uma família dentro de uma igreja. Então, seu pastor, seu líder, suas coisas, nós somos uma família. A gente está cuidando. Na nossa casa você não briga com os irmãos, manda calar a boca, não sei o quê, papapá, você não tem vergonha. E nós não temos ter vergonha de aprender a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, senão você não cresce, sabe? Aí tem que pedir para Deus tirar essa inibição, né? E a gente está orando pelos jovens, toda terça-feira a gente vai e faz uma hora de oração só pelos aqueles que estão pregando a palavra. Estamos entregando São Sebastião do Paraíso, viu, Maria? Pedindo para o Senhor que Ele também continue derramando bênção sobre aqueles todos que vão ministrar a palavra, todos que sejam cheios da unção, do poder do Espírito Santo, e para que quando passarem as pessoas na porta das nossas igrejas, escutando a palavra, tenham o desejo de entrar, fazer parte da família. Aleluia. Né? É isso que a gente pede, Senhor, que quando a palavra estiver sendo ministrada, as pessoas que passarem por aquela porta, sintam no coração o desejo de entrar, Senhor, para ouvir a palavra, para ser curado através dela e fazer parte de uma família, né? A família de Cristo. É isso que a gente pede em uma hora de oração ali na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém, gente? Vamos acabar aqui, eu acho que tem que trabalhar. Aleluia. Amém? Amém. Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nesse momento nós estamos aqui reunidos com os irmãos nessa live, mundo afora aí, tantas cidades, tantos irmãos. Nós louvamos, agradecemos, pedimos que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, nossa saúde. E venha, Pai, conosco, com teu Espírito Santo nos acompanhar. Fica conosco, não aparte de mim teu Espírito Santo, como falou o nosso querido rei Davi. Nunca passe de mim, nunca fique em silêncio. Seja sempre comigo. Eu fiquei sabendo. Nós ficamos sabendo, Pai. E não afaste de nós o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão poderosa sobre essas pessoas desse caderno, Pai, que estão lutando contra um câncer. Pessoas que estão lutando contra uma doença psicossomática, contra a depressão. Pessoas que estão querendo tirar a própria vida. Estenda a sua mão imediatamente, Pai. E nós repreendemos esse espírito maligno de Satanás, querendo levar as pessoas ao suicídio. Sim, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Envia um anjo, Pai, um anjo de poder para combater esse maligno que ronda essas pessoas,
que ronda esses meninos que usam droga, que entram no caminho do crime. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, todos dizemos. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Maria, se o Vandeir tem que vir mais devagar, tem que vir aqui pra gente almoçar junto, conversar, ter um tempo, né, pra gente matar a saudade, conversar, falar, né? A gente se vê sempre correndo, não dá muito tempo da gente nem conversar. Amém, é isso aí. Mas vem pra cá, mas vem devagarzinho, não vem correndo não, tá bom? Fiquei sabendo, o pastor Nilson falou. Um abraço para vocês. Irmãos, é assim, bom dia, chuva de bênçãos. Amanhã às 7 horas da manhã, nesse mesmo horário, né? Nessa live. E amanhã é sexta-feira. Amanhã, amanhã é dia de limpeza. Faxina. Amanhã é dia de trabalho. E tem live de manhã e tem live à noite. Tem culto à noite. Culto na nossa igreja amanhã. E não deixe de participar, irmão. E eu queria falar uma coisinha só para encerrar. Hoje ele não está querendo ir embora. Eu falo muito para esses meninos, vocês precisam aprender uma coisa. E não é eu que vou ensinar. É o próprio Deus e o Espírito Santo que vai ensinar. Quando você vai numa igreja, a gente tem que parar de ir numa igreja com esse conceito de pedir para Deus te dar alguma coisa. Vai para louvar e agradecer e para adorar a Deus. Não pede nada não. Ele já sabe, né? Mas se quiser pedir, pede também. Não pede nada não. Você vai ver como que Deus vai te abençoar. Deus abençoa. Por que eu estou falando isso? Já estou indo. Eu estava lendo nas escrituras esses dias que o povo subia uma vez por ano. Caminhos e caminhos de dias e dias de dificuldade para adorar o Senhor. Adorar. Eles iam para adorar. Hoje a gente pode adorar dentro de casa, debaixo do carro, sentado, temos acesso livre e não fazemos. Eu faço. Estou generalizando. Eu faço. Amém? Amém. Que Deus abençoe e chuva de bênçãos. A sério, mexendo no meu celular.